Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo nessa semana para falar de astrologia. Nessa semana começa o dia 21/12, um dia tão esperado, um dia da conjunção aí de Saturno e Júpiter. O senhor da expansão, Júpiter, se unindo aí com o senhor da construção, Saturno, como se fosse uma indicação de que aquilo que eu quero que cresça, né? Aquilo que eu quero que expanda, recebo um apoio de Saturno, né, para que isso, além de crescer, se estruture, né, tome forma. Eu já falei para vocês em outros vídeos que tanto Saturno como Júpiter representam as duas faces, né, da divindade, né, o Deus que abençoa Júpiter e o Deus que educa, né, que cristaliza, que dá limites, Saturno. Então, os dois trabalhando juntos, né, para construir aí os valores de Aquário. Né. Eu expliquei semana passada sobre a importância do signo de Aquário, da era de Aquário. Eu dei um panorama geral, né, sobre a importância dessa transição entre era de Peixes e era de Aquário. Muito provavelmente eu vou falar muito sobre isso durante todo esse ano, durante todo esse ciclo, né, esse ciclo aquariano, né. Também tenho que lembrar que ali em fevereiro vai ter um stellium, né, que é uma reunião de planetas no signo de Aquário. Então, além de Saturno e Júpiter, vai estar ali Vênus, Mercúrio, Sol e Lua, né? Também um momento bastante motivador, né, no sentido de trazer toda essa energia aquariana, toda essa visão aquariana. Eu falei para vocês que o signo de Aquário ele fala de uma criatividade, né? Ele fala então também de pensamento, de capacidade, né, intelectual, de buscar novas soluções, de ter novas ideias. E muito dessa criatividade, né, ela é traduzida pelo eixo, né, Aquário e Leão, né, enquanto o Leão entende que essa criatividade vem do seu eu, né, do seu eu interno. Ele pode muitas vezes ficar limitado pelo ego, né, e achar que é o ego que faz as coisas, mas quando o leonino ele tem uma certa educação espiritual, ele acaba enxergando que esse eu, ele não identifica mais o eu, né, com o eu externo, né, mas com o eu interno. Então ele dá um passo, né, adiante na busca espiritual e começa a enxergar essa criatividade vinda, né, do seu Deus interno. Isso se reflete em Aquário, embora Aquário não vincule essa criatividade a ele, né, ele talvez vincule ao grupo, né, ao momento histórico, né, aos ideais que ele tem de vida, mas é a mesma criatividade, né, enxergada de formas diferentes. Até por isso, né, esotericamente, o arcano 18, a Lua, está ligado com o signo de Aquário. Então, nesse arcano existe uma Lua, mas ocultamente, para quem sabe ler os símbolos, o Sol está atrás da Lua, né? Então, para quem consegue superar, né, ali a ilusão, né, e talvez as suas limitações emocionais, né, que são representadas ali pela Lua, né, pode encontrar um Sol lá no fundo, lá atrás da Lua. É bem a simbologia também do eclipse, né, que a gente passou semana passada. Então, eu trouxe todas essas ideias para vocês. Eu quero fazer esclarecer alguns pontos que eu deixei em aberto, né, ou dei poucas informações. Então, eu disse ali, né, que a missão do Brasil era formar, né, uma raça, né, eu chamei de bimânica,
né, e uma raça atabimânica, né? Eu expliquei que bimânica significa duas mentes, bimanas, e faltou explicar que essas duas mentes são, né, as mentes superiores, né? A gente tem o que nos diferencia do animal é exatamente a mente concreta, né? Então, somos capazes de pensar concretamente, né? A gente pode entender isso porque o mental concreto ele sempre precisa de uma comparação, né? Então, a gente sabe que vermelho porque a gente já viu vermelho, sabe o que é branco porque a gente já viu branco. E quando a gente precisa usar um nível de mente, né, superior a isso, a gente precisa pensar de uma forma abstrata, né, ou precisa receber alguma intuição, a gente vai acessando essas nossas capacidades mentais de uma forma aleatória, né? Por isso muitas vezes se diz, né, quando a pessoa descansa, né, aquela mente concreta, é que vem ali, né, a ideia, né, ou vem a intuição, né, e ele acaba achando a solução. Acontece que estamos em evolução, né, e com o passar do tempo estamos conseguindo desenvolver esses mentais, né, e então com toda essa miscigenação, né, no Brasil, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, nas Américas, isso nos habilita, né, a desenvolver o ser humano como um todo e desenvolver essas duas mentes, a mente abstrata, né, e a mente intuitiva. Com o passar do tempo, né, teremos a mente crística, né, uma mente que consegue unir esses dois viés, né, que esotericamente a gente chama de atividade, né, e amor-sabedoria, e transformar tudo isso em iluminação. Vocês podem estar pensando, isso é como se fosse falar de coisas do futuro ou de um ser humano que ainda não existe, né? Se a gente pegar os exemplos que a gente tem, né, não tem pessoas ainda que são negacionistas, né, que entendem ainda que a Terra é plana e tudo mais, esse tipo de ideia arcaica, né, e que às vezes também muito motivada a manter as estruturas como estão, né? Então, a ideia que eu queria deixar é o seguinte, né? A gente está em evolução, o Brasil tem um papel muito importante nisso, né? E o Brasil tendo um papel muito importante nisso significa que ele é o centro da evolução humana, né? Então, aqui a gente tem a oportunidade e a chance, né, de desenvolver mais essas capacidades, né, mentais e, né, como é uma era de aquário, né, compartilhar isso com os outros. Compartilhando, né, o mundo todo, né, vai se tornar, né, um mundo onde que esses ideais de igualdade, liberdade, fraternidade realmente funcionem. É lógico que eu estou falando tudo isso como se fossem diretrizes, né? Mas a gente sabe que tem todo um trabalho, né, que precisa ser feito, né? E eu falei bastante disso quando eu falei ali, né, de racismo, quando eu falei sobre ser negro no Brasil, né? Então, são trabalhos que realmente precisam ser feitos, né? E a gente não pode negligenciar. Mas também não pode entrar na vibe de achar que entrar na mesma vibe separatista, né, dessas linhas de pensamento que pensam que é melhor construir um muro, né, que me separe o meu país do resto do mundo, que é melhor fazer segregação racial, que é melhor
falar mal, né, do outro que pensa diferente. Então, é melhor que a gente se alinhe com o futuro, né? E quem tiver atrasado, que aprenda com os exemplos aí e corra para tirar o prejuízo, né? E então isso é uma coisa que eu deixei um pouco aberta demais. Eu tinha um pouco tempo para falar, né? Então eu tentei condensar o máximo possível, mas essa explicação faltou. E eu também queria falar um pouco mais do signo de Aquário, como é importante, né, essa conjunção de amanhã, né, porque ela realmente muda, né, a vibe, né, do mundo, porque realmente o pensamento, né, e a busca, né, por soluções diferentes, inovadoras, principalmente aqui soluções que diminuam espaços, né, que disponibilize recursos para todos, né, essas coisas vão começar a acontecer. Eu falei também da importância da era de peixes, né, e pegando um assunto que está sendo muito tratado aí na internet, que é a Estrela de Belém, né, que era uma conjunção também de Saturno e Júpiter em peixes, que aconteceu na época de Cristo, né? Então, todo mundo sabe ali que a Estrela de Belém, né, os 3 reis magos seguiram a Estrela de Belém, então, meio que, na verdade, o próprio nome diz, né, os 3 reis magos, né? A gente podia trocar aí magos por astrólogos. Então eles sabiam que algum evento ia acontecer, que isso ia acontecer, então eles seguiram o caminho para encontrar ali o Messias. É lógico que tem toda uma história, né, um pouco mais esotérica, né, por trás, mas o sentido, né, a principal importância dessa história é exatamente dessa, mostrar que essa conjunção demonstrava ali um momento avatárico, né, e da vinda do Messias. Falei também que estamos vivendo um momento avatárico, né, que tentei deixar de uma forma para vocês pensarem, né, que na verdade o avatar ele influencia cada um, né, e de uma forma ele vai influenciar exatamente nesses mentais superiores, né, que a gente tem no mental abstrato, no mental intuitivo, no mental crístico, né, e vai trazer um chamado para que cada um comece a olhar para esse Deus interno, né, que, que está, de uma certa forma, exposto para fora, né. Ele representa a soma de todas essas nossas consciências, né, como o Deus, né, em forma de um, que nos mostra o caminho, né, depois de mostrar o caminho externo, né, aponta para o interno. E aí eu queria lembrar semana passada eu contei para vocês a experiência que eu tive fazendo parte da Eubiose, né, vou trazer mais material sobre isso no futuro, mas eu queria voltar um pouco mais no tempo, né, e contar para vocês uma experiência que eu tive com 9 anos. Minha mãe estudou em colégio de freira, então ela sempre tinha uma religiosidade muito grande, né, voltada para a Igreja Católica, e eu fui batizado, fiz primeira comunhão, e quando eu estava fazendo a primeira comunhão, né, o instrutor, ele era um homem negro, né, pobre, que morava na igreja, e era sacristão. Então, ele não era uma pessoa muito instruída, né, mas ele me ensinou, talvez ele me relembrou, né, talvez pelo contato que eu tive com isso que ele falou, eu acho que ele me relembrou de uma lição
muito importante, né, e que até hoje eu encontro correlações com os acontecimentos da minha vida. Então, quando eu tinha ali 9 anos, ele, de uma forma muito simples, ele falou para aquela garotada ali de 9, 10 anos, né, e virou para eles e falou assim: olha, nunca diga que você teme a Deus, né? Porque quem teme se afasta do que teme. Sempre diga que você ama, né, a Deus, porque quem ama se aproxima do que ama. Então, no momento, isso teve um reflexo tão grande dentro de mim que eu, eu acredito que eu cheguei, né, num estado de consciência ali, onde eu pude ter um contato, né, uma conexão com o meu Deus interno, né, e isso foi, foi refletido em uma serenidade, uma tranquilidade, uma alegria, né, que é um sentimento que eu guardo, né, até hoje. Então, fazendo uma reflexão para o Natal, né, que é uma data tão esperada, uma data que representa tanta comunhão entre as pessoas, né, desconectado de consumismo, mas representa tanto sentimento de comunhão e de paz entre as pessoas. Eu trago uma reflexão, e se a gente fizesse o mesmo pensamento em relação ao Deus interno do outro, né, nunca diga, né, que você não gosta da pessoa, que você odeia, que você porque se você fizer isso, você vai afastar. Né? Diga que você ama, porque assim, mesmo que exista um sentimento contrário da outra pessoa, aquela a tendência, né, que isso seja transformado é maior. Né? Então, essa é uma reflexão que eu trago para os dias de hoje, uma reflexão minha interna, mas que eu estou expondo para vocês porque eu acho que é uma mensagem boa de Natal, né? Uma mensagem de, de empatia, né? E de se, talvez a grande lição dessa área de peixes é a empatia, é se colocar no lugar do outro, né? E isso também a gente pode pensar que é uma situação, né, básica para a gente poder vivenciar essa liberdade, igualdade, fraternidade, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Para se unir, a gente precisa ter esse sentimento para se fraternizar, a gente precisa ter isso num nível muito superior, né? Então, é importante, né? Eu trago essa reflexão para isso, né? Para a gente pensar dessa forma como a gente pode ver o outro, né? Como esse outro ser que também tem uma parcela ali da divindade dentro dele, né? E que também merece algum tipo de atenção, algum tipo de compreensão da nossa parte. Né? E aí, para misturar isso com o aquário, né, dessa forma que eu gosto de fazer, sempre trazendo ideias diferentes e tentando conciliá-las, né, eu, eu, eu acho que eu me lembrei de um filme que eu vi, que é o Sete Anos no Tibete, né, e nesse filme o Brad Pitt é um europeu, né, que ali por alguns intempéries ali ele acaba vivendo 7 anos no Tibete. E aí ele conhece é uma história verídica, né? Aconteceu na verdade. E ali ele conhece, né, o Dalai Lama, o último Dalai Lama. Para quem não sabe, no Tibete tinha uma organização sacerdotal política, né? É uma organização parecida ali com acontecia com Salomão, né? Tinha um rei,
né, que tinha os dois poderes, tanto o político como o sacerdotal, e ele tinha duas colunas, né, um ser que governava politicamente e um ser que governava de forma sacerdotal, era o grande sacerdote. Né? E o ser, né, que tinha as duas funções, era chamado de Buda vivo da Mongólia. E o ser que tinha o poder político de Trashy Lama, né, e o ser que tinha o poder sacerdotal de Dalai Lama. Então, quando a China, né, invadiu o Tibete, as coisas, né, tudo que era sagrado foi guardado, né, para ser protegido, né, inclusive o 31º Buda vivo da Mongólia já tinha falecido, mas ainda tinha o pequeno Dalai Lama, que é esse Dalai Lama, esse último Dalai Lama que a gente conhece, né, que dá palestras, que a gente conhece aí sempre tentando, ele é expulso do Tibete, ele não é mais o governante do Tibete, né, mas ele fica ali influenciando, liderando de uma forma, liderando no exílio, né, porque ele não pode voltar para lá. E esse Dalai Lama que a gente conhece, ele era criança, né, ele é um jovem adolescente, né, e devido à amizade que ele tem com esse europeu, ele pede para o europeu, né, construir uma estrada para ele. Então, e quando o europeu começa a construir a estrada, ele pega ali a mão de obra da região, né, que eram todos budistas, né, e eles começam ali a começar a quebrar o solo, né, para poder fazer a estrada. E toda vez que eles davam uma enxadada no solo, né, apareceriam uma ou duas minhocas ali mortas, né. E aí eles entravam em desespero, porque devido à religião budista, né, toda a vida tem aí uma divindade, né, tem uma pequena centelha de vida, né, ligada a essa vida. Então, para eles era um crime, né, assassinar ali aquelas minhocas. Né? E aí esse europeu ele volta pro Dalai Lama, ele fala, olha, acho que é praticamente impossível construir essa estrada, né, porque está acontecendo isso e eu não tenho como contornar. Então, o Dalai Lama vira para ele e fala assim, você é muito inteligente, você vai achar uma solução. Eu confio em você, você vai achar uma solução. Para mim, só essa frase do Dalai Lama é uma das maiores lições de liderança, né, que eu já tive. Mas vamos voltar para o foco de Aquário, né? Então, isso obrigou ele a pensar diferente, a construir uma forma diferente de fazer, uma forma diferente que incluiu as pessoas, que fez com que todo mundo trabalhasse num grupo, uma forma diferente que desfez paradigmas, né, que mudou o status quo, né? E o que ele fez? Ele dividiu grupos de operários, né, e os primeiros iam ali cavando a terra, procurando as minhocas para tirar do caminho, enquanto os outros vinham construindo a estrada atrás. Então, eu acho que essa história fala muito da era de Aquário, né? Fala muito do pensar diferente, fala muito de como usar a empatia, né, para ser auxiliar, né, esse dom, né, todo esse trabalho da era de peixes, né, a empatia, se colocar no lugar do outro, para fazer a diferença agora na era de Aquário. Né? Então, eu falei para vocês que se a gente desprezar, né, se a gente pensar no eixo, a gente não pode desprezar Leão. Eu vejo muitos astrólogos falando, para Leão vai ser difícil, vai ser aquilo e tal, porque Aquário só pensa no grupo e tal, mas na minha visão é exatamente ao contrário. É necessário que
cada um demonstre a sua versatilidade, a sua criatividade, mas coloque isso a serviço do grupo, né? Porque daí, né, as coisas vão acontecer. Eu acho que essa é a grande, talvez, como eu comentei semana passada, essa é a grande falta que teve na era de peixes, né? As pessoas não pensaram de uma forma virginiana, né? Ali, uma forma humilde, servidora, uma forma aberta para, né, para o aprendizado, que é exatamente o signo de Virgem. As pessoas se fecharam nas suas ideias, não quiseram novo. Então, aconteceu com Jesus Cristo. Então, eu acho que tudo isso nos coloca agora, né, tendo essa conjunção, como, na verdade, é uma grande oportunidade, né, de a gente participar do processo, não esquecendo que somos criativos, né, mas essa criatividade tem que estar a serviço do grupo, né. Essa é a grande oportunidade, né, não é desafio, para mim é oportunidade. É lógico que muitas pessoas vão sentir isso como desafio, mas para mim é uma oportunidade. Espero que vocês cada vez mais enxerguem isso dessa forma, né, e consigam participar do processo. Isso, para mim, vai ser um grande barato, porque eu vejo que, sobre vários aspectos, muita coisa que eu internalizei durante a vida, né, que eu compreendi, né, agora eu posso compartilhar. Eu não me preocupo com a popularidade, a abrangência, né, porque eu acho que, como na história que eu contei para vocês, do senhor ali, né, do que me disse aquela frase, né, eu acredito que todas aquelas crianças que estavam ali comigo, talvez eu ou mais uma tenha o mesmo tipo de sensação, né, mas talvez para essa pessoa que teve ali a compreensão, para aquela pessoa fez a diferença, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui no momento, e estou realmente muito motivado, né, para tudo que vem no futuro aí. Agora eu vou mostrar aqui os dias para vocês. Então aqui é o mapa de hoje, né, o mapa do dia 20. Vocês veem aqui a Lua está fazendo uma conjunção com Netuno, né, e essa conjunção é uma conjunção que deixa a gente um pouco mais aberto, exatamente esse sentimento da empatia, esse sentimento de se colocar no lugar do outro, né? Então é um domingo bastante que a gente pode já começar ali construir todos esses bons sentimentos aí do Natal, né? Um domingo realmente que a gente pode ter se colocar dessa forma, né? Sempre uma situação de se perguntar realmente o que o outro, né, precisa, se colocar no lugar da pessoa. A gente tem aqui a Vênus, né, fazendo seu trânsito aqui por Sagitário, né, então logo aqui durante a semana ela vai fazer alguns aspectos para esse Marte, né, que traz todo um sentimento aí de libertação, bom para esportes, bom para relacionamentos amorosos, para as atividades recreativas, né? Então, também vai trazer bons sentimentos para a semana, sentimentos no sentido de se demonstrar mais corajoso, mais aberto, né? Menos receoso,
mais ousado, né? Então, se a gente souber usar esses sentimentos de uma forma positiva, é muito bom. Eu vou falar aqui, né, desse Marte, fazendo quadratura para Plutão, né? Então, ainda temos aí esse peso dessa quadratura, né? Então, semana passada eu falei para vocês para tomar cuidado com alguns riscos, né? Do que fosse de risco, o trânsito, subir em altura, eletricidade, né? Se isso continuam, né? Na verdade, ainda por mais uma semana e meia, aí vai ficar mais crítico aqui na quarta-feira, um dia, o aspecto exato, né? O Plutão está no 23, grau 23, então esse Marte está no 20, 21, 22, 23, 23, ele fica na quarta-feira, então tomar um pouco de cuidado com com pessoas também provocativas, situações de risco, né? Talvez pessoas violentas, né? Bastante cuidado com esse tipo de situação. O Sol, né, e o Mercúrio aqui, ele entram em Capricórnio, né? Então eles vão trazer novamente, né, aqueles questionamentos do signo de Capricórnio ali, né? Qual que é o meu lugar no mundo, né? Onde eu sou realmente eficiente. Vai trazer produtividade também, né? Sempre que a gente fala de um signo de terra, traz produtividade, capacidade de trabalho, né? Então é um mês bastante... Geralmente as pessoas, né, a gente tem 2 feriados aí pela frente, mas essa tendência capricorniana sempre traz um grau de responsabilidade a mais, então as pessoas também muito preocupadas com o trabalho, né, com as suas responsabilidades. E é importante, né, a gente perceber, como eu disse, acho que alguns vídeos atrás, esses 4 últimos signos, né, eles vão fazendo essa mesclagem dos seus valores aí, né? Então, estamos aqui com a conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário, já pedindo um trabalho de compartilhamento, né, de busca, né, de trabalho em grupo, né, de desenvolver uma criatividade que abranja, né, o grupo, mas ainda tem o Sol aqui, Mercúrio em Capricórnio, ainda nos dando a possibilidade de perguntar, né, se isso está de acordo com a nossa vocação, né, e se isso tá alinhado com, né, a nossa visão de vida. Vênus está aqui em Sagitário também, nos dando ousadia, né, nos dando vontade de buscar conhecimentos novos, né, de ter uma visão de uma consciência maior, né, do nosso estado como ser humano. E então esses valores eles vão se mesclando aqui, eles vão se transformando, né, meio como se tivessem ali uma integração entre todos esses arquétipos, né. Amanhã, né, dia 21, aí o Sol o Sol e Mercúrio ali entrando em Capricórnio, né, que também é um dia importante, porque é o começo de uma estação, né, todo começo de estação a gente tem um evento, né, que chama ou equinócio ou solstício. No equinócio, dia e noite tem o mesmo período, e no solstício a gente tem um dia maior, né? Se a gente está no hemisfério sul, o dia fica maior, nesse solstício o período do dia é maior, né? E no hemisfério norte é menor. Então, também fala de um início de estação que também está falando aí de um período de 3 meses, né? Então,
também marca todas essas energias para os próximos 3 meses, né? Lembrando que teremos, né, o ano, né, embora ele tenha toda essa vibração, toda que é muito importante, né, para a gente ter essa motivação, né, mas o ano astrológico, ele só termina em 20 e 21 de março, né, então a gente tem uma comemoração aí para ter um gás a mais, né, e continuar nessa tocada aí, essa tocada que tem muito a ver com coisas que eu falei no passado ali, tem realmente esse encontro com a sua vocação, que é Capricórnio, mas tem o desenvolvimento da nossa luz interior, né? Que é devido a ser um ano regido pelo Sol. Tem um comercial muito inteligente, muito interessante ali dos vagalumes, né, do Bradesco. Interessante como ver como era no ano passado, como é hoje, né? Então mostra aí os vagalumes ali tentando alegrar as pessoas, né? E as pessoas todas tristes porque tiveram alguma perda, mas de repente tem ali é inteligente e interessante a imagem, né? De um clarão de luz ali levando aquela tristeza embora, né? Então, e meio que a pergunta que fica é: e aí, você passou por tudo isso, mas ainda tem brilho pessoal, né? Aí dentro de você ainda tem luz interior aí dentro de você para fazer brilhar. Eu acho que isso tem muito a ver com o signo de Leão, né? Todos esses signos têm muito a ver com o signo de Leão. Então, esse ano tem muito a ver com o signo de Leão, né? Será que eu tive coragem, né, e presença o suficiente para passar por esse ano sem perder minha luz, sem perder meu brilho pessoal, né? Ano que vem é um ano regido por Vênus, então Vênus é troca, né? De amor ou de valores. Então, será que eu vou chegar no final desse ano ainda com brilho pessoal, ainda acreditando nessa luz que tem dentro de mim, né? Será que eu vou chegar lá? Se eu chegar, eu vou conseguir dividir essa luz, né, com outro. Então, muito que a gente vai passar agora, né, por esses 3 meses, é mais ou menos essa pergunta que cada um vai ter que fazer, né, para si mesmo. E aí, passando para o dia 23 de dezembro, né, que é a antivéspera de Natal, a gente tem a Lua ali já em Áries, fazendo aquele trígono para Vênus, né? Então é um dia bastante animado, bastante a gente pode desenvolver bastante alegria, bastante animação, né? Tomar cuidado com aquele Marte, né? Aquela quadratura que é bem no dia da quadratura ali entre Marte e Plutão. Quando esse Plutão aqui, ó, com esse Marte, né? Tá vendo que a Lua vai encostar aqui nesse Marte? Então, se a gente tá vendo que ele pode, tanto essa Lua como esse Marte, ele pode ser tanto estimulado por essa Vênus, né, em Sagitário, como ser provocado por esse, né, Plutão aqui em Capricórnio. Então, a Vênus aqui pede expansão de consciência, e esse Plutão aqui está muito ligado com aquela ideia do conservadorismo, né, das coisas que, ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, os falsos profetas, os falsos benfeitores da sociedade, né? Tentando impor padrões, né? E esse Marte tentando aqui escapar de todo esse peso, né? Esse peso que ele ficou preso por tanto tempo, né? Afinal de contas ele formou essa quadratura, depois ele ficou um tempão, né? Retrógrado, né? Meio que com a sua energia ali presa, né? E agora ele está aqui no caminho aqui para se encontrar aqui com o Cirano em Touro. Então ele ficou com essa energia represada há tanto tempo, né?
Por isso que você vê na sociedade, né, as pessoas parece que esqueceram a pandemia, né, e os governantes, de uma forma até estranha, né, não falam nada, né, porque eles sabem exatamente que muitas coisas eles fizeram para ter popularidade, né, e se eles fazem restrições num momento como esse efeito de popularidade eles vão perder, né. Então, para quem analisa as coisas de uma forma, consegue se colocar fora né, das circunstâncias e analisar a coisa de fora, né, ver que realmente tem muito discurso e pouca ação, né? E aí a gente passa aqui para a véspera de Natal, né? A Lua entra em Touro, né? E vai fazer um trígono aqui para o Sol e para Mercúrio em Capricórnio, falando de um bem-estar, né? De uma sensação de bem-estar, até material, sensação de bem-estar material. E emocional, porque essa Lua, né? A Lua em Touro está exaltada, né? Então, mas talvez, né, devido à pandemia aí, essa sensação de bem-estar não possa ser do jeito que a gente quer. Pode ter algum distanciamento, né? Então, mas é uma sensação de bem-estar no sentido de viver o que é possível, mas de uma forma boa, né? Uma forma boa, que você consiga se sentir bem com essa situação, né? Aí a gente tem o dia de Natal com a Lua ali já não em conjunção com Urano, né? Lógico, pode acontecer surpresas aí no dia de Natal, véspera de Natal, exatamente por essa Lua estar muito próxima ali ao Urano, né? E como tem esse trígono fazendo, né, muito forte ali para o Sol e para Mercúrio, é muito provável que sejam surpresas boas, né? E ali no dia 26, sábado, a Lua começa ali a entrar em Gêmeos e faz um trígono para Saturno e Júpiter aqui no começo de Aquário, né? Que também é como se fosse uma distribuição, né? De conhecimento, de comunicação, de informações, né? Coisas, acredito que notícias boas, né? Vocês podem ver o trígono melhor aqui, até no dia 27, no domingo, né? Essa linha azul. E lembrando que o Urano continua aqui fazendo trígono aqui para Mercúrio e Sol, né? Então, a mesma capacidade de praticidade, de ação, de trabalho, continua nesses dias. Agora eu vou voltar. Então é isso, pessoal. Vamos se conectar com o futuro, aproveitar esses valores que a gente desenvolveu, né, na era de peixes, saber se colocar no lugar do outro, saber fazer as perguntas, né? Olha, o que eu posso. Tudo bem, essa pessoa tá me incomodando dessa forma, mas se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu posso, no mínimo, ter uma atitude mais compreensiva em relação à pessoa, né? E não disseminar e não aumentar aí a polaridade e essa competitividade, né, tão grande, né?
que a gente tem hoje, né? Espero que isso atue de uma forma cada vez mais maior, né? Que isso realmente se propague aí como uma onda, né? E que esse ano seja muito proveitoso aí para mudar realmente a vibe da humanidade, as pessoas começarem a entender que é a união que faz a força e que criatividade é feita para ajudar não só a minha vida, mas a vida de todos, né? Então, um abraço, querida, já feliz Natal, né? Momentos de alegria e de comunhão, né? E não importa da forma com que ocorra, mas que isso ocorra, né? Que seja realmente engrandecedor para a vida de cada um. É isso, eu quero deixar um abraço, Feliz Natal, tchau.